traição é a quebra da fidelidade prometida e empenhada por meio de um ato pérfido. É quase unanimidade no futebol que trair o Santos pode ser uma das piores decisões que um jogador pode tomar. Muitas vezes, um jogador toma determinada atitude sem imaginar as consequências que ela pode ter de verdade em sua carreira. E é claro que é importante diferenciar o conceito de traição do torcedor da traição da vida real. O universo do futebol, nesse sentido, é um mundo à parte. O Marquinhos Gabriel, que vivia uma fase maravilhosa no Santos, sendo considerado um dos melhores da posição no país, resolveu deixar o Peixão e ir para outro clube. O Marquinhos viu então a insatisfação do torcedor da Vila Belmiro cair como que um decreto de insucesso na sua carreira dali em diante. E o jogador foi de um dos melhores do país para um jogador inconstante e contestado. Mas você, torcedor, sabe o que aconteceu com o Marquinhos Gabriel depois que ele deixou o Santos? Sabe por que o torcedor do Santos considerou tudo o que ele fez uma traição? E o que houve com ele depois disso? Por onde anda o Marquinhos Gabriel? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá! Dia 18 de abril de 2016, o Corinthians anunciava o seu 11º reforço para a temporada. Depois de ter perdido nomes de peso no fim de 2015 para o futebol asiático, o Timão foi ao mercado e fechou contratações para reformular o seu elenco. Marquinhos Gabriel chegava como um jogador que seria de extrema importância para o time por toda a sua temporada de 2015. Ele havia tido um ano mágico, com gols importantes e jogando muito nas campanhas que culminaram com o título paulista de 2015 e o vice-campeonato da Copa do Brasil com o Santos. Marquinhos Gabriel chegava como um jogador que seria de extrema importância para o Timão por toda a sua temporada de 2015. Ele havia tido um ano mágico com o Santos, marcando gols importantes e jogando muito nas campanhas que culminaram com o título paulista de 2015 e o vice-campeonato da Copa do Brasil. E o Marquinhos chegava ao Corinthians, sendo esse o terceiro grande clube paulista que ele defenderia na carreira. E apesar de ter apenas 25 anos na época, ele já era muito rodado no mundo da bola e sabia o quão difícil era conseguir o seu espaço no Timão. Marcos Gabriel do Nascimento, mais conhecido apenas como Marquinhos Gabriel, nasceu em Selbach, no Rio Grande do Sul, em 21 de julho de 1990. Nas categorias de base ele já passou por diversos clubes, até que em 2007 chegou ao Internacional e já em 2009 foi promovido aos profissionais do Colorado. Já tido como grande promessa no Internacional, ele estreou bem e não decepcionou na primeira temporada, só que ele teve uma lesão que atrapalhou demais ele nas temporadas seguintes, e o jogador chegou até mesmo a ser utilizado no Inter B em 2011, então foi emprestado a outros clubes nas temporadas seguintes, passou por Avaí, Sport Bahia e em 2014 defendeu o Palmeiras, mas no Verdão ele não foi bem. No meio do ano de 2014 ele recebeu uma boa proposta do Al Nassr, que hoje a gente conhece, é o time onde joga Cristiano Ronaldo, mas na época era bem menos estrelado. E aqui eu preciso dizer que o Marquinhos Gabriel, para muitos, já tinha se tornado uma decepção. Depois de surgir como uma grande promessa no futebol, ir para o Oriente Médio aos 24 anos tornava um jogador mais um caso daquelas promessas que decepcionavam e que teriam sua carreira mais guiada pelo dinheiro do que pelo futebol competitivo que buscava gravar o seu nome na história de um grande clube. Mas o Santos, indo na contramão, resolveu apostar no jogador ao ver a dificuldade que o meia teve em se adaptar ao futebol saudita. Trouxe Marquinhos Gabriel de volta para o Brasil sem muitos acreditarem que ele seria um cara para resolver. Mas o Marquinhos surpreendeu a todos, jogou muita bola e mostrou que estava pronto para vestir a camisa de um gigante no Brasil. Fez um salseiro no futebol brasileiro ao lado de Gabigol, Geovânio e Ricardo Oliveira naquela temporada de 2015. Campeões paulistas, vice-campeão da Copa do Brasil, o Santos fez o possível para depois da temporada contratar o jogador em definitivo, mas sofreu com a concorrência pesada do Corinthians, que entrou forte na jogada. E o que acontece nos bastidores do futebol, a gente nunca vai saber 100%. Na verdade, o Muricy Ramalho fala que a gente só sabe 10% do que acontece ali. Alguns dizem que o Marquinhos Gabriel escolheu o Corinthians pela proposta financeira ser melhor, questão de dinheiro. Outros defendem que o jogador decidiu ir para o Corinthians pelo projeto, e há até quem diga que o Corinthians ofereceu mais dinheiro para o clube árabe na contratação do Marquinhos Gabriel.
Pode ter sido por um desses motivos, pode ter sido por um pouco de cada um deles, ou até mesmo por todos eles e mais alguns. O fato é que pro torcedor santista, o Marquinhos Gabriel virou as costas pro time e cometeu uma espécie de traição com a torcida da Vila Belmiro, que o apoiou e acreditou nele quando nenhum clube botava mais fé no jogador. E aí você já sabe o que diz a lenda, né? Sair do Santos pela porta dos fundos, nada bom. Marquinhos Gabriel no Corinthians em nada lembrou aquele jogador talentoso que deitou no Santos. Não conseguia render o mesmo e aos poucos foi entrando na mira da torcida corintiana, principalmente porque os resultados não vinham naquele Corinthians. Outros jogadores contratados também não estavam rendendo como esperado, como o Giovanni Augusto, o Marlone, e aí, é claro, a pressão no Corinthians foi subindo. Ele inclusive foi campeão no Corinthians brasileiro em 2017, mas não foi ativo naquele título e nem de longe agradava a torcida. A situação foi tão estranha que o Marquinhos Gabriel, que pertencia ao Al Nassr, foi emprestado ao Santos para depois escolher vir para o Corinthians em definitivo. O Corinthians o contratou por 4 anos e em 2018, adivinhem só, emprestou o jogador pro Al Nassr, dá pra acreditar? E nem no clube árabe o Marquinhos Gabriel conseguiu ir bem novamente. Voltou ao Brasil em janeiro de 2019, o Cruzeiro era uma máquina, bicampeão da Copa do Brasil, um dos favoritos para conquistar todos os títulos do futebol brasileiro. Mas, você já sabe, né? Em 2019 o Cruzeiro viu tudo implodir e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pois é, não deu sorte, né? Tanto é que em 2020 ele acabou sendo emprestado então ao Furacão. Lá tava o Dorival Júnior. E quando o Dorival foi demitido do Furacão, o Marquinhos Gabriel também pediu para ter seu contrato rescindido. Ele não queria mais ficar lá sem o Dorival. Bom, e você se lembra quando eu te disse que em 2015 o Marquinhos escolheu o Corinthians e não o Santos, justamente pela proposta financeira do Corinthians ser maior? Pois bem, depois que ele voltou ao Cruzeiro, o jogador teve que diminuir o seu salário para se adequar à realidade financeira do clube e o teto salarial, já que não apareceram outras propostas que agradaram o jogador. E olha, as coisas pro Marquinhos ainda ficaram piores. O jogador foi pro Vasco em 2021 e mais uma vez foi rebaixado com o clube. Só que dessa vez, para piorar, ele foi um dos principais alvos da torcida do Vasco pelo seu baixo rendimento no clube carioca. Pois é, cara, a situação do Marquinhos depois que ele saiu do Santos jogando muita bola foi cada dia piorando, pelo menos no nível esportivo. O jogador foi pro Criciúma, do Criciúma pro Goiás, do Goiás voltou pro Criciúma, onde ele tá até hoje. Inclusive, na mídia surgiram algumas notícias que ele foi oferecido ao São Paulo, já que o São Paulo hoje é treinado pelo Dorival Júnior e tá procurando jogadores da posição, mas o tricolor não demonstrou interesse na contratação do jogador. Aos 32 anos, imagino que o Marquinhos, vez ou outra, deve se pegar pensando em como teria sido tudo na sua carreira se ele tivesse escolhido seguir no Santos e não ir pro Corinthians naquele momento. Um clube onde ele já gozava da confiança do treinador, conhecia o grupo, estava em boa fase, tinha o apoio da torcida. Pois é, faria toda a diferença. Eu sempre achei o Marquinhos Gabriel um excelente jogador, muito talentoso, mas que faltava aquele algo a mais, sabe? Aquela vibração, vontade em campo. Mas ainda assim, penso eu que o Marquinhos Gabriel deve ser muito realizado com tudo que ele conquistou no futebol. Pô, o cara só jogou em clube grande, campeão brasileiro, tem que respeitar, né? Mas e você, torcedor? Acha que o Marquinhos Gabriel tivesse decidido ficar no Santos, teria tido uma carreira mais vitoriosa ainda? Ele errou aí pro Corinthians? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Pois é, e você se lembra do Aranha, que jogou com ele na mesma época no Santos? Então, o Aranha também passou por uma barra, né? Aquele episódio de racismo lá no Grêmio. A gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Clica aqui pra você ver o que aconteceu com o jogador depois daquele episódio. Te encontro lá no vídeo, beleza?